Olá, que bom estarmos juntos outra vez, para nós falarmos sobre vida conjugal. Esse é sempre um assunto excitante porque mexe com a gente. Por exemplo, faz 14 anos que eu sou pastor e já tem muito tempo que eu leio sobre esse assunto. Eu já fiz muitos casamentos. E quando os jovens vêm diante do altar, é interessante ver no rosto deles aquela carinha de felicidade, de apreensão, de realização. Se eles soubessem como será a vida depois, talvez eles não tivessem tão eufóricos. Não, parece até que eu estou falando de maneira assim negativa sobre o casamento. Não, não é isso. É que o casamento tem algumas surpresas, as quais não conhecemos até que as experimentemos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante que vai servir de maneira pedagógica para todos os casais. Que assunto é esse? 3 coisas boas que podem se tornar ruins em qualquer casamento. Mas como assim? Como uma coisa boa pode se tornar ruim? É simples. Você já deve ter feito um planejamento de férias, já deve ter contratado um hotel, já deve ter planejado algumas coisas e lá no dia da viagem pode cair uma tempestade, a estrada pode furar, o carro pode quebrar e aquilo que você planejou para ser maravilhoso de repente se torna ruim. É semelhante no casamento. Então há coisas boas que você planeja, que você precisa e que você estuda para fazê-las e quer fazê-las, mas que podem se tornar ruins. Então, que 3 coisas são essas que podem se tornar ruins no casamento? Coisas boas que podem, com o tempo, se tornar prejudiciais e ruins no relacionamento. A primeira delas é a intimidade sem privacidade. Veja, quando você se casa, deliberadamente introduz uma testemunha em sua vida e não consegue mais fechar os olhos para os incidentes desagradáveis e ainda tem de se portar direito e pôr os pingos nos is, disse Robert Louis Stevenson. Então perceba, quando você casou, você pode amar o máximo a outra pessoa, mas agora você vai ter que dividir o salário, o guarda-roupa, a cama, a comida e a sua própria vida, o seu próprio corpo. Então você tem uma testemunha ali o tempo todo, você está sendo filmado o tempo todo. Por mais que haja amor no coração, mas todos nós somos entidades individuais. Com muito acerto, Ellen White, uma escritora norte-americana da Igreja Adventista, com muito acerto ela escreveu da seguinte maneira, inspirada por Deus: em vossa vida vitalícia, vossas afeições deverão ser tributárias à felicidade mútua. Cada um deve promover a felicidade do outro. Esta é a vontade de Deus a vosso respeito. Mas ao mesmo tempo que vos deveis unir em um só ser, nenhum de vós deverá perder na do outro sua própria individualidade. Deus é o dono de vossa individualidade. A Ele deveis perguntar: que é direito? Que é errado? Como poderei eu melhor cumprir o propósito de minha criação? Isso está escrito no livro Testemunhos Seletos, volume 3, na página 95. Que reflexão interessante! Apesar de vivermos para a felicidade um do outro, nunca devemos nos esquecer que não podemos perder a nossa individualidade na individualidade do cônjuge, na personalidade do cônjuge. Ellen White continua falando da seguinte maneira, com muita propriedade para cada um de nós: Deus pede que a esposa conserve o seu amor e a sua glória sempre diante de si. Total submissão só a nosso Senhor Jesus Cristo, que a comprou como propriedade sua pelo preço infinito de sua vida. Deus lhe deu uma consciência que ela não pode violar impunemente. Sua individualidade não pode ser submersa na do marido, pois ela é propriedade de Cristo. É um erro imaginar que com cega devoção deve ela fazer tudo exatamente como seu marido manda, quando ela sabe que, assim procedendo, atrairia danos sobre o seu corpo e espírito, que foram resgatados da escravidão de Satanás. Existe um que é mais importante aos olhos da esposa que o marido, é seu redentor. E sua submissão ao marido deve estar na base da indicação de Deus, como ao Senhor, Efésios 5:22. Essas palavras são extraídas do Lar Adventista na página 116. Você percebeu? Quando nós casamos, estamos o tempo todo ao lado de alguém. E eu quero dar algumas dicas nessa questão da intimidade
para que você não perca a sua privacidade? Conselhos práticos. Veja, cada cônjuge gosta de ter seu momento sozinho. Tem seus gostos pessoais, seus momentos de reflexão, aquilo que gosta de ler e o programa de televisão que gosta de ver. Um cônjuge não é obrigado a ser exatamente como o outro idealiza ou como o outro quer que ele seja. Do contrário, o outro deveria casar com um sósia, não com uma outra pessoa que tem personalidade. Esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que respeitemos a individualidade do outro. Do contrário, isso se torna uma espécie de abuso. Agora vejam, para que o casamento não perca o encanto, precisamos ter cuidado com a privacidade. Então, querido marido, querida esposa, respeite o momento do seu marido, do seu cônjuge, no banheiro, no momento de ter a sua arrumação pessoal, o seu asseio pessoal, no momento do seu embelezamento, outras coisas, cada um tem a sua própria vaidade. Essas são coisas que são simples, mas que precisam ser respeitadas. Eu ouvi uma vez um palestrante falando que a sua esposa trouxe uma sopa para a mesa e ela olhou para a sopa, começou a comer, o marido estava ali perto, um homem muito amoroso, um grande palestrante conjugal que eu conheci. E a esposa, num dado momento, disse assim: não gostei dessa sopa. Ele se volve para ela e para animá-la, ele diz assim: poxa, mas está uma delícia, eu gostei demais. E ela fala então para ele: mas eu não gostei, eu acho que ela não está boa. E ele insiste e continua dizendo: a sopa está maravilhosa. E ele pensou que ele estivesse agradando, fazendo o máximo para que sua esposa ficasse feliz. E num dado momento ela se volve para ele quando ele estava dizendo: eu gostei da sopa. E ela dizia: não, não está boa. Nesse momento ela se volve para ele e diz assim: você quer fazer o favor de respeitar o meu direito de não ter achado essa sopa gostosa, deliciosa? O marido ficou na dele. Claro, não começou um conflito ali, mas ele tirou algumas lições. E uma das lições foi: respeite a privacidade do seu cônjuge. Agora, uma coisa interessante: somente pessoas inseguras não permitem que o outro viva a sua própria vida. E há pessoas que imaginam da seguinte forma: meu cônjuge me ama se ele estiver o tempo todo em torno de mim. Isso não é amor, isso é sufocação da personalidade do outro. Portanto, algumas pessoas se sentem tão sufocadas no casamento que aquilo que poderia ser uma bênção, essa intimidade, ela acaba se tornando um grande desastre, uma grande tragédia na vida conjugal. Agora, vem uma pergunta: por respeitarmos a individualidade um do outro, significa que não temos compromisso, que cada um tem que viver do jeito que quer? Não, não é esse o ponto. Apesar de que há um perigo aqui, o perigo é o seguinte: todo homem quando casa, apesar do compromisso, ele pensa que ele pode continuar livre, e não é assim. Mas por outro lado, lembre-se de um detalhe: quando você aprisiona demais alguém ou alguma coisa, a tendência é haver um desejo de liberdade. Portanto, nós precisamos estar próximos, sem necessariamente sufocar o nosso cônjuge, para que ele continue se sentindo gente, se sinta à vontade e se sinta motivado a nos amar pela liberdade que damos. E lembre-se, só pessoas que verdadeiramente amam é que concedem liberdade para os outros. Portanto, cuidado para que a intimidade, que é algo tão maravilhoso no relacionamento, não venha se tornar um fardo para um ou para o outro. Ok? Agora, que segunda coisa boa pode se tornar ruim no relacionamento conjugal? É uma coisa maravilhosa, vocês não vão acreditar. Mas a segunda coisa boa, maravilhosa, que pode se tornar um fardo, ruim, um peso, uma tragédia no relacionamento, se chama filho. Um bebê pode se tornar um fardo no casamento. Como assim? Preste atenção. Há estudos que mostram que quando o casal ganha um filho, os conflitos aumentam 8 vezes. O casamento fica em segundo plano, a mulher se sente sobrecarregada e o homem desprezado. No ano seguinte ao nascimento do primeiro filho, 70% das esposas sentem grande insatisfação em relação ao casamento. A insatisfação dos maridos aparece mais tarde, como uma reação à infelicidade da esposa. Mas a grande questão é: como uma coisa tão boa como um bebezinho pode arruinar um casamento?
Você gostaria de saber? Eu imagino que nesse momento talvez você esteja se questionando, mas como um filho, que é algo que Deus disse, crescer e multiplicar, faz parte do plano da família ter um filho, como um filho pode se tornar uma coisa ruim no relacionamento, um fardo? É muito simples de entendermos. Eis uma lista de motivos. Por exemplo, falta de sono, sentir-se sobrecarregado ou desprezado, a gigantesca responsabilidade de cuidar de um ser tão pequeno e frágil, aumento das obrigações e da pressão econômica e a falta de tempo para si mesmo, entre outros. Esses são alguns motivos. E o principal motivo, os filhos roubam a atenção e o tempo do casamento. Você já parou para prestar atenção em uma mãe cansada? Eu tenho acompanhado algumas esposas, inclusive esposas de pastores, que o pastor está atarefado, correndo na igreja, cuidando da pregação, liderando as comissões, motivando a construção, trabalhando para alcançar seus alvos, e eu tenho percebido que algumas mães, esposas de pastores, eu estou falando de esposas de pastores porque esse é a minha rotina, o meu dia a dia, eu convivo com um grupo de pastor, então fica mais fácil falar dos pastores. E às vezes eu percebo nessas mulheres que elas estão cansadas. E um dia desse eu perguntei para uma jovem esposa de pastor que estava cuidando do seu filho, já grandinho, um pouquinho pesado, o marido correndo para outros lugares, e eu perguntei, você vai aguentar passar hoje a manhã inteira aqui na igreja? E ela ficou olhando para mim e eu perguntei, logo em seguida, sem dar tempo para ela responder, o garoto vai aguentar ficar o dia inteiro hoje aqui na igreja? Ela disse, ele aguenta, eu é que não sei se aguento. Você percebe? Por mais que a mãe ame, um filho consome demais as energias de uma mulher. Como assim? Preste atenção. Quem é que acorda à noite quando a criança pensou em gemer? É a mãe. Quem é que levanta para trocar fraldas? A mãe. Quem é que acorda para amamentar? Quem é que acorda às vezes até para ver se a criança está respirando? É a mãe. É ela que se preocupa com todos esses detalhes. Nós homens trabalhamos o dia inteiro, chegamos cansados, vemos a nossa televisão e queremos dormir. Mas a mãe não. O instinto de preservação, de conservação delas é tremendo. E às vezes nós não entendemos isso. A mãe se dedica, o filho é dela, estava na barriga dela, 9 meses. Ela sentiu pulsar os pulos, a batida do coração. Então, o filho não é menos do homem. Mas a mãe, ela tem uma responsabilidade tremenda. E por incrível que pareça, um dos maiores problemas do casamento é que quando essa criança nasce, a mãe se dedica. Aí vem os problemas, ela fica cansada, sonolenta, às vezes com olheiras. E aí começam os problemas na seguinte direção, ela reage. Olha a reação de uma mãe cansada. Antes de as crianças nascerem, ficava emocionada só de ouvir a voz do meu marido ao telefone, diz essa mãe. Agora, depois de um dia cheio de reuniões, telefonemas, leve trás de carros e roupas de banho molhadas, às vezes me pergunto, quem é esse cara que quer comida, atenção, e ele só pode estar brincando, quer sexo também? Você já viu algum marido, depois que os filhos nascem, ele ficar aí totalmente tranquilo e nunca mais falar em sexo? Agora pense um pouquinho, se coloque no lugar de uma mulher cansada, chateada, que teve um dia estressante e às vezes o marido chega em casa e não dá a mínima para essa criança, não brinca com ela, não ajuda a esposa a cuidar do bebê. Como é que isso não pode gerar problema no coração dessa mulher, na mente dessa mulher? Eu quero então, nesse momento, dar alguns conselhos ao pai. Por que conselhos ao pai? Pai, você precisa entender uma coisa. Essa criança é 100% da mãe, mas é 100% seu também. Por isso, fique atento aos conselhos que eu vou te dar nesse momento. Ele fica indignado com o constante cansaço dela. Ele ama o filho, mas quer a esposa de volta. Quer que ela volte a ser como era antes. O que o marido tem de fazer? Parar de reclamar e acompanhá-la nesse novo universo no qual ela entrou. Você tem que se tornar pai, além de marido. Precisa desenvolver sentimentos como orgulho, carinho e proteção em relação ao seu filho.
o filho é seu também. Entenda isso. A maioria dos homens que tem problema quando o bebê nasce, o problema vem porque ele perde a esposa. Essa mulher começa a se dedicar ao filho, 100% do seu tempo é para ele, ela cansa por causa dele, está totalmente deslumbrada com a responsabilidade em relação ao filho. O marido, às vezes, se ele não for maduro, ele começa a olhar para a criança e dizer assim: puxa, esse cara veio tomar meu lugar, roubou meu espaço, não tenho mais a mesma atenção. E pasmem, alguns maridos podem adulterar nesse momento, quando nasce um filho. Eu sei que essa é uma tragédia e o que eu estou falando não é simples de ouvir nem tampouco de digerir. Mas se o homem não for um homem comprometido com a paternidade, ele pode ser tão egoísta ao ponto de não entender esse momento pelo qual a mulher está passando e ele pode simplesmente ir embora em busca de atenção noutro lugar, o que é um tremendo erro, um tremendo risco e uma grande punhalada no coração da mulher que está passando por esse momento. Então, queridos cônjuges, sejam inteligentes. Quando a criança nasce, algumas medidas precisam ser tomadas. E a primeira delas é que a criança não deve ser vista como uma coisa ruim que tem que afastar um cônjuge do outro. Pelo contrário, marido e mulher têm que olhar para essa criança e entender uma coisa: que presente maravilhoso Deus nos deu. Fruto do nosso amor, é nosso filho, 100% de cada um. Um homem responsável, um pai responsável, um homem comprometido e, acima de tudo, um homem convertido, ele não vai jogar essa carga só nos ombros da sua esposa. Pelo contrário, vai assumi-la junto. E essa criança, que pode se tornar uma maldição, será uma grande bênção, e esse é o propósito de Deus, porque pai e mãe estão unidos agora em torno dessa bênção maravilhosa chamada filho. E isso é maravilhoso. E o propósito de Deus é que você curta seu filho, porque eles são a herança do Senhor, conforme a palavra de Deus nos diz no Salmo 127. Agora, qual é a terceira coisa boa que pode se tornar ruim no casamento? Você pode estar surpreso como essas coisas tão maravilhosas, elas podem tomar contornos diferentes e podem se tornar ruins. E se surpreenda agora com a terceira coisa, maravilhosa, mas que pode se tornar ruim com o passar do tempo: sexo. E o sexo se torna ruim quando ele se torna algo do passado. Veja bem, o desinteresse sexual da mulher pode não ser uma forma de punir o marido. Marido, entenda uma coisa: as mulheres não têm o mesmo interesse sexual que têm os homens. Um dia desse eu li uma coisa interessante num livro intitulado Atração Sexual, de Alan e Barbara Pease, onde está escrito da seguinte maneira: a mulher quer um homem que lhe satisfaça todas as necessidades. E ele diz lá: o homem quer todas as mulheres que lhe satisfaçam uma necessidade, a do sexo. Por quê? Você já deve ter ouvido aquele ditado, que o homem só pensa naquilo. É verdade. Um homem normal, ele pensa em sexo com muita frequência. Mas o lado ruim dessa história é que a mulher não pensa e nem deseja sexo com essa mesma frequência que o homem deseja. Por quê? Será que as mulheres são doentes, são diferentes, são de, como dizem alguns autores de livros, será que os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus? Não, não é nada disso. Deus nos criou assim. Mas existem algumas coisas que nós precisamos entender sobre o outro. E grande parte dos problemas conjugais, eles provêm dessa falta de conhecimento da psicologia, do funcionamento, da fisiologia do nosso cônjuge. Então preste atenção. A mulher, na sua resposta sexual, por ela ser um pouco mais lenta e não ter essa libido tão exagerada, isso não é um problema de punição para o marido. Mas isso pode ter a ver com a falta de hormônio. Agora perceba uma coisa interessante. É possível, mesmo com problema hormonal, com o devido tempo e esforço, desenvolver um relacionamento sexual satisfatório. O que leva, então, a mulher a perder o interesse por sexo? Eu sei que no namoro, existem alguns casais que relembram do namoro e pensam assim: puxa, minha namorada era fantástica, era aquela mulher que a gente mal tocava, ela já estava eletrizada.
E talvez na atualidade você até olhe para o passado com aquele olhar de nostalgia, de saudade e pergunte: o que aconteceu com o meu cônjuge? Problemas na vida conjugal, eles não acontecem por acaso. O esfriamento na vida conjugal não acontece por acaso. Então é necessário você parar para se perguntar: o que pode levar uma mulher a um completo esfriamento na vida sexual? Vamos a algumas respostas. Falta de romantismo do marido. Perceba que quando eu falo sobre as causas que podem levar ao adultério, à infidelidade, no lado feminino, a principal coisa que pode levar uma mulher à infidelidade é a falta de romantismo do marido. É claro que pode haver outros fatores, mas a falta de romantismo é um fator preponderante para uma mulher que casou amando esse homem. Se esse homem se torna frio, brusco, rude, ignorante, não é romântico, não está interessado nas suas necessidades, essa mulher pode começar a se fechar e o seu coração pode ficar tão carente de romantismo que, se ela recebe essa atenção lá fora, isso pode ser um grande risco. Então, querido esposo, seja cuidadoso e abra bastante seus olhos. E não só os olhos, abra sua mente nesse assunto também. Então, a falta de romantismo é um fator que pode levar uma mulher à perda do seu interesse sexual. Segunda coisa, excesso de tarefas, cansaço. Se a mulher trabalhou o dia inteiro em casa ou fora, em algum lugar, dependendo da natureza desse trabalho, a mulher chega em casa, ainda tem 1001 atividades para fazer. E eu entendo que o trabalho de casa ele é sempre muito grande, parece que não tem fim. É uma rotina contínua, uma rotina assim que é estressante. Se o marido não ajuda e ele está ali sempre pronto para exigir favores sexuais, ou um bom desempenho sexual, e ele não está suprindo-a de outras maneiras, como no romantismo, lhe ajudando, fazendo uma massagem, mexendo com sua autoestima, isso pode fazer com que a esposa se desinteresse completamente pelo sexo, o excesso do cansaço. Mas existe mais uma razão: os traumas do passado. Quando nós casamos, nós trazemos para a nossa vida conjugal uma bagagem completa da nossa infância. Nós trazemos no nosso corpo a bagagem genética, nós trazemos a somatória das nossas experiências. Então, quando nós casamos, nós vemos alguém diante de nós, mas esse alguém tem uma história completa e talvez uma história que você não conheça. Você já parou para avaliar que muitas garotas que casam, elas têm uma história de abuso sexual no passado? Mulheres que passaram por traumas dessa natureza, dificilmente elas vão dar uma resposta satisfatória no relacionamento sexual. Por quê? Por maldade? Não. Porque essa mulher precisa de acompanhamento psicológico para ela vencer esses traumas do passado. Então é importante ao marido, ao cônjuge, que entenda como era sua esposa, ou então busque saber no passado dela as razões pelas quais talvez ela não esteja dando uma boa resposta sexual. Uma outra razão para a perda de interesse sexual por parte da mulher é o nascimento de um bebê. Como nós já falamos disso no item número 2, não vou me aprofundar tanto porque lá já há informações suficientes sobre isso. E uma última coisa são os ressentimentos. Vejam, um dos grandes problemas da atualidade, e não só da atualidade, em todas as eras para um casamento, é a raiva não resolvida. Portanto, querido cônjuge, você homem ou mulher, se você tem problema de ressentimento, de raiva não resolvida, esse é um ponto onde você tem que concentrar sua atenção, buscar ajuda, principalmente ajuda espiritual, para você vencer. Do contrário, você nunca vai viver com naturalidade, com descontração e não vai conseguir fazer o seu cônjuge feliz. Nós ainda iremos falar um pouco sobre perdão, e você pode ainda neste DVD assistir a palestra sobre perdão, e ela vai te ajudar bastante a vencer o problema da raiva não resolvida. Vamos partir agora então para um próximo tópico. Como fazer para melhorar o desejo na sexualidade? O que fazer para despertar o interesse pelo sexo? Primeira coisa, reconheça o problema. Segundo, converse a respeito da situação de maneira bem aberta. Aqui é um ponto onde não pode haver meio termo. Você precisa olhar nos olhos, encarar a situação de frente, perceber e admitir que há um problema e ter a disposição para resolver juntos.
E o próximo passo é sair da rotina. Se você vai nessa direção, você vai conseguir vencer. Dependendo do caso, talvez você precise buscar ajuda terapêutica. Muitas pessoas não têm acesso à terapia conjugal. Daí, uma das minhas motivações para gravar esse DVD como uma tentativa de te dar mais informações para você não ficar no escuro, para você ter luz nesses assuntos, pelo menos de forma parcial. Mas se você puder, busque ajuda terapêutica, se houver disponibilidade. Em último lugar, busque o perdão. Busque dar o perdão e receber também. Perdoe-se se o problema está com você mesmo. Como nós vamos falar de perdão noutra palestra, não vou aprofundar tanto esse assunto. Em suma, eu quero concluir com uma citação muito profunda da mensageira do Senhor. O que nós vamos ler para concluir essa palestra é de suma importância, e se você entender isso de maneira apropriada, você já vai ter dado um passo muito importante na resolução dos seus conflitos conjugais. Portanto, me acompanhe na leitura. Embora possam surgir dificuldades, perplexidades e desânimo, nem o marido, nem a esposa abrigue o pensamento de que sua união é um erro ou uma decepção. Resolva cada qual ser para o outro tudo o que é possível. Continuai as primeiras atenções. De todos os modos, anime um ao outro nas lutas da vida. Procure cada um promover a felicidade do outro. Haja amor mútuo, mútua paciência. Então o casamento, em vez de ser o fim do amor, será como que o seu princípio. O calor da verdadeira amizade, o amor que liga coração a coração, é o antegozo das alegrias do céu. Ciência do Bom Viver, página 361. Esse é um conselho extremamente sábio, e não apenas sábio, é inspirado por Deus. Então, querido casal, não olhe para essas dificuldades como empecilhos que venham causar o fim do seu casamento. Pelo contrário, intimidade, bebês e sexo são coisas maravilhosas e nunca foi o plano de Deus que elas se tornassem um problema. Às vezes é a nossa falta de maturidade ao lidar com essas coisas que podem torná-las mal interpretadas. Mas o desejo de Deus é que com a ajuda e o poder do Espírito Santo e com as informações corretas e que com o desejo de mudança no seu coração, em Cristo Jesus, você seja mais do que vencedor. Que Deus te abençoe e um grande abraço.